O trem partia. A chuva fina escorria pelas vidraças sujas da estação. Isabela apertava os filhos contra o peito, tentando protegê-los do vento cortante. Um cobertor fino cobria os três, mas o frio parecia zombar de cada tentativa. Ao longe, um homem de terno observava. Alto, intenso, inacessível. Até que seus olhos cruzaram com os dela, e algo queimou no silêncio daquela madrugada. Você acredita que o amor pode nascer no lugar mais improvável? E se um milionário visse beleza onde todos só viam miséria? E se uma mulher rejeitada pelo mundo fosse, sem saber, o ponto fraco de um homem poderoso? Deixe seu like se você acredita em recomeços. Comente, você já foi surpreendida pelo destino? Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança. A Estação Luz pulsava com sua habitual agitação noturna, mas Roberto Zanetti permanecia imóvel, uma estátua em terno italiano de R$ 10.000, consultando impaciente seu Rolex de ouro. O trem das 22h45 estava atrasado, um inconveniente que o irritava profundamente. Seu motorista havia sofrido um acidente leve, e agora ele, um dos homens mais poderosos de São Paulo, estava ali, misturado à multidão como um mortal comum. Uma rajada de vento frio o fez apertar o casaco contra o corpo, seu perfume importado misturando-se ao cheiro de humanidade que impregnava a estação. Foi então que ele ouviu, suave, quase imperceptível sob o burburinho da multidão, uma voz, uma melodia. Seus olhos, treinados para identificar oportunidades de negócios, varreram a plataforma até encontrar a origem do som. No canto mais afastado, parcialmente escondida pelas sombras, uma figura feminina se encolhia sob um cobertor surrado. Algo naquela cena o fez dar um passo em sua direção. Depois outro, e mais outro. A mulher não devia ter mais que 25 anos. Embora o cansaço em seu rosto a fizesse parecer mais velha, em seus braços 2 crianças dormiam. Um menino que não devia ter mais que 5 anos, e uma menina ainda menor, talvez 3. Mas não foi isso que capturou a atenção de Roberto. Era a forma como ela cantava. Seus lábios, rachados pelo frio, moviam-se suavemente, sussurrando uma canção de ninar. Seus olhos estavam fechados, mas lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas pálidas. Ainda assim, sua voz não falhava. Era como se naquele momento nada mais importasse, além de proporcionar conforto aos seus filhos. Dorme, meu anjinho, a noite já vem. A melodia era antiga, familiar. A mesma que sua própria mãe costumava cantar antes de partir para sempre. Roberto sentiu algo estranho no peito. Um aperto que não experimentava há anos. Aquilo não deveria importar. Ele via pessoas em situação de rua todos os dias, da janela de seu carro blindado. Era apenas mais uma estatística, mais um problema social que seus impostos deveriam resolver. Mas importava. O menino tossiu em seu sono, um som áspero que não deveria vir de pulmões tão jovens. A mulher imediatamente o apertou mais contra si, como se pudesse protegê-lo do mundo com apenas seu abraço. Você precisa de ajuda. As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse contê-las. Os olhos dela se abriram. Um castanho profundo, surpreendentemente vivo, apesar das circunstâncias. Havia algo naquele olhar que o desconcertou. Não era submissão, nem desespero. Era dignidade. Não preciso de caridade. Ela respondeu, sua voz firme, apesar do tremor em seu corpo. Não é caridade, ele insistiu, surpreendendo a si mesmo. Seus filhos precisam de um médico. Meus filhos precisam de sua mãe. Ela retrucou, erguendo o queixo num gesto de desafio. E eu não vou a lugar nenhum com estranhos. O menino tossiu novamente e dessa vez acordou. Seus olhos, febris e assustados, focaram em Roberto por um momento antes de se voltarem para a mãe. Mamãe, ele chamou com voz fraca. Tá frio.
Roberto retirou seu casaco sem pensar, oferecendo-o como se fosse a coisa mais natural do mundo. A mulher hesitou, mas outro tremor do filho a fez aceitar. Qual é o seu nome? Ele perguntou, observando enquanto ela envolvia as crianças com o casaco, que provavelmente custava mais que 6 meses de aluguel. Ela não respondeu, ocupada em confortar o filho, que agora tremia visivelmente. O nome da mamãe é Isabela. O menino respondeu em seu lugar, antes de ser acometido por outro acesso de tosse. Isabela. O nome ecoou na mente de Roberto como um sino distante. O anúncio do trem finalmente chegando ecoou pela estação. Roberto olhou para o relógio. Quase meia-noite. Deveria embarcar. Tinha uma reunião importante na manhã seguinte, acordos que movimentariam milhões. Deixa eu ajudar. Ele pediu novamente, sua voz mais suave agora. Pelo menos, deixa eu levar. Vocês a um hospital. Por quê? Ela perguntou, e havia algo em seus olhos, medo, desconfiança, mas também uma fagulha de esperança que ela tentava desesperadamente esconder. Porque ele hesitou, percebendo que não tinha uma resposta racional. Nada em sua vida de números e planilhas o havia preparado para esse momento. Porque ninguém deveria cantar canções de ninar numa estação fria. O trem parou na plataforma, suas portas se abrindo com um silvo metálico. Passageiros começaram a desembarcar, criando um fluxo de pessoas ao redor deles. Vai perder seu trem, ela observou. Existem outros trens, ele respondeu simplesmente. Isabela olhou para seus filhos. O menino agora ardendo em febre, a menina ainda dormindo, alheia ao drama que se desenrolava. Então, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ela assentiu levemente. Qual é o seu nome? Ela perguntou, enquanto ele a ajudava a se levantar, sustentando o peso da menina adormecida. Roberto, ele respondeu, surpreendendo-se com como seu próprio nome soava diferente naquele contexto. Não era Roberto Zanetti, o CEO, o bilionário. Era apenas Roberto, o homem que não conseguiu ignorar uma canção de ninar numa noite fria. O último trem da noite partiu sem ele, seus vagões iluminados desaparecendo na escuridão como vagalumes gigantes. Mas Roberto mal notou. Seus olhos estavam fixos na mulher ao seu lado, que mesmo em sua miséria, mantinha uma dignidade que ele, com todo o seu dinheiro, nunca havia encontrado em seus círculos sociais. Enquanto guiava a pequena família para fora da estação, Roberto sentiu que algo fundamental havia mudado em seu universo perfeitamente organizado. E pela primeira vez em anos, a perspectiva do caos não o assustava. Isabela cantarolava baixinho para manter os filhos calmos, a mesma melodia que havia capturado sua atenção. E naquela canção de ninar, embalada pelo vento frio de São Paulo, nascia algo que nenhum dos dois estava preparado para entender ainda. Às vezes, são os encontros mais improváveis que mudam nossas vidas para sempre. Roberto não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Isabela e seus filhos o perseguia, mesmo depois de garantir que fossem atendidos no melhor hospital particular de São Paulo. O médico havia diagnosticado pneumonia no menino. Pedro, ele descobriu ser seu nome. A menina, Ana, estava desnutrida, mas estável. Sentado em seu escritório na cobertura do Zanetti Tower, ele observava a cidade despertar através das janelas do piso ao teto. São Paulo se estendia a seus pés como sempre, mas algo havia mudado. Era como se tivesse acordado de um longo sono, onde números e negócios eram a única realidade. Senhor Zanetti, sua secretária interrompeu seus pensamentos. A reunião com os acionistas começa em 10 minutos. Cancele, ele respondeu sem hesitar. Cancele todos os compromissos de hoje. O olhar chocado da secretária não o surpreendeu. Em 15 anos, Roberto Zanetti nunca havia cancelado uma reunião de conselho. Mas pela primeira vez, algo parecia mais importante que planilhas e gráficos. Uma hora depois, ele estacionava seu Porsche na Estação Luz.
O local parecia diferente durante o dia, menos ameaçador, mas não menos desolador. Seus olhos encontraram facilmente o canto onde havia conhecido Isabela, um pequeno espaço entre duas colunas, protegido parcialmente da chuva. Ela estava lá. Mesmo após passar a noite no hospital com os filhos, mesmo depois que ele havia oferecido pagar por um hotel, ela havia voltado para seu canto na estação. O orgulho em seus olhos quando recusou sua oferta ainda o intrigava. Por que voltou? Ela perguntou ao vê-lo, sua voz carregando uma mistura de irritação e curiosidade. Porque você não deveria estar aqui. Ele respondeu simplesmente. Isabela ajustou o cobertor surrado sobre os ombros, o mesmo que ele havia visto na noite anterior. Seus cabelos castanhos, embora embaraçados, emolduravam um rosto que poderia ser bonito se não estivesse marcado pelo cansaço. Não preciso de sua pena, ela declarou, erguendo o queixo num gesto que já lhe era familiar. Não é pena, ele insistiu, aproximando-se. É preocupação. Preocupação? Ela riu sem humor. Homens como você não se preocupam com pessoas como eu. Homens como eu? Ele arqueou uma sobrancelha. Ricos, poderosos. Ela gesticulou vagamente para seu terno impecável. Pessoas que olham para nós e veem apenas números numa estatística. As palavras o atingiram como um tapa. Era exatamente assim que ele via o mundo até ontem. Números. Estatísticas, gráficos de crescimento. Talvez eu esteja cansado de ser esse tipo de homem, ele admitiu, surpreendendo a ambos. Isabela o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Por que está realmente aqui, Sr. Zanetti? O uso de seu sobrenome o incomodou. Roberto, ele corrigiu, e estou aqui porque não consigo parar de pensar em você e seus filhos. Ela desviou o olhar, mas não antes que ele visse algo tremular. Em seus olhos, esperança, talvez. Medo. Pedro perguntou por você hoje cedo. Ela disse finalmente. Disse que você parecia um príncipe dos contos de fadas. Roberto não pôde evitar um sorriso. E o que você disse a ele? Que príncipes só existem em contos de fadas. Ela respondeu com amargura. A vida real é diferente. Não precisa ser. Ele deu um passo em sua direção. Deixa eu ajudar, Isabela. De verdade. Ela se levantou abruptamente, recuando até suas costas baterem na coluna. Não preciso ser seu projeto de caridade. Não é caridade. Ele elevou a voz, frustração tingindo suas palavras. É humanidade. Algo que eu havia esquecido que existia até ouvir você cantando para seus filhos. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas. Ao longe, o som de um trem se aproximando ecoava pela estação. Tenho uma casa de hóspedes, ele continuou, mais suavemente. Completamente independente da casa principal. Você e as crianças podem ficar lá até se estabelecerem. Sem compromissos, sem cobranças. Por quê? Ela perguntou novamente, mas havia menos desconfiança em sua voz agora. Porque seus filhos merecem mais que uma estação de trem. Porque você merece mais que isso. Um acesso de tosse interrompeu a conversa. Pedro, que havia acabado de chegar com a irmã da área de alimentação da estação, parecia ainda mais pálido que na noite anterior. Mamãe, ele chamou com voz fraca. Tô com frio de novo. Foi como se algo quebrasse dentro de Isabela. Roberto viu o momento exato em que sua resistência cedeu, não por ela, mas por seus filhos. Nenhum compromisso? Ela perguntou, abraçando Pedro contra si. Nenhum, ele garantiu. Você pode sair quando quiser. Isabela olhou para seus filhos, Pedro tremendo de febre novamente, Ana agarrada à sua perna com olhos sonolentos. Então, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ela assentiu. Só até Pedro melhorar, ela estabeleceu, mais para si mesma que para ele. Roberto sentiu algo em seu peito se expandir, uma sensação estranha, quase esquecida. Alegria, talvez?
Esperança? Meu carro está lá fora, ele disse suavemente, como se temesse que movimentos bruscos pudessem fazê-la mudar de ideia. Enquanto ajudava Isabela a recolher os poucos pertences que possuíam, algumas roupas, um urso de pelúcia surrado, uma foto amassada, Roberto percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente nas últimas 24 horas. O trajeto até sua mansão foi silencioso. Pelo retrovisor, ele observava Isabela abraçada a seus filhos no banco traseiro, cantarolando baixinho aquela mesma canção de ninar que havia capturado sua atenção na noite anterior. Quando finalmente chegaram, os olhos dela se arregalaram ao ver a propriedade. A casa principal era uma construção imponente em estilo mediterrâneo, cercada por jardins meticulosamente cuidados. A casa de hóspedes, embora menor, era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado. Tem certeza disso? Ela perguntou uma última vez antes de descer do carro. Roberto a encarou, percebendo pela primeira vez como ela era jovem, como havia força em sua fragilidade. Tenho, ele respondeu com uma certeza que não sabia possuir. Bem-vinda ao seu novo lar, Isabela. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de promessas não ditas. E enquanto guiava a pequena família para dentro, Roberto se perguntou se não estava cometendo o maior erro ou a melhor decisão de sua vida. Mas quando Pedro sorriu pela primeira vez desde que o conhecera, quando Ana soltou um gritinho de alegria ao ver o quarto preparado às pressas para eles, quando Isabela deixou uma única lágrima escorrer por seu rosto ao ver a cama macia e limpa, ele soube. Algumas escolhas, mesmo as mais perigosas, são inevitáveis. Como uma canção. De ninar numa noite fria, algumas coisas simplesmente estão destinadas a mudar nossas vidas para sempre. Uma semana se passou desde que Isabela e seus filhos se mudaram para a casa de hóspedes. Pedro melhorava a cada dia, graças aos cuidados médicos e à boa alimentação. Ana florescia como uma flor depois da chuva, seus sorrisos iluminando todos os cômodos. Mas era Isabela quem mais intrigava Roberto. Ela mantinha distância, sempre educada, mas reservada. Suas interações eram breves, práticas, como se cada momento em sua presença fosse um lembrete da dívida que acumulava. Ainda assim, havia momentos, pequenos instantes roubados do tempo em que algo mais profundo parecia despertar. Como agora, Roberto a observava através da janela de seu escritório enquanto ela brincava com as crianças no jardim. Seu cabelo, antes opaco, agora brilhava sob o sol da tarde. Ela havia ganhado um pouco de peso, suas formas antes tão frágeis, começando a se preencher de maneira que o fazia desviar o olhar, perturbado. Sr. Zanetti? Marina, sua governanta, interrompeu seus pensamentos. O jantar está servido. Isabela e as crianças já comeram? Ele se pegou perguntando como havia feito todos os dias desde que eles chegaram. A senhorita Isabela insiste em comer na casa de hóspedes. Marina respondeu com um leve sorriso. Mas talvez, se o senhor convidasse pessoalmente. Roberto ajustou a gravata subitamente nervoso. Era ridículo, realmente. Ele comandava uma das maiores empresas do país, fechava negócios de milhões sem piscar e agora se sentia ansioso em convidar uma mulher para jantar em sua própria casa. O ar da noite estava agradável quando ele atravessou o jardim até a casa de hóspedes. As luzes estavam acesas e, através da janela, ele podia ver Isabela ajudando Pedro com alguma tarefa, enquanto Ana coloria algo em sua mesinha. Sua mão hesitou antes de bater na porta. Qual era seu plano exatamente? O que estava fazendo? Antes que pudesse responder suas próprias perguntas, a porta se abriu. Isabela pareceu surpresa em vê-lo ali. Roberto. Ela raramente usava seu primeiro nome, e o som dela o pronunciando fez algo estremecer em seu peito.
Aconteceu alguma coisa? Não, ele respondeu rapidamente, então pigarreou. Na verdade, vim convidar vocês para jantar, na casa principal. Ela hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. Um hábito que ele havia notado surgir quando ela estava nervosa. Não sei se é apropriado, ela começou. Por favor? A palavra soou estranha em seus lábios. Roberto Zanetti não costumava pedir por favor. As crianças gostariam da mudança de ambiente. Foi um golpe baixo usar as crianças, e pelo olhar dela, Isabela sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas funcionou. Tudo bem, ela cedeu. Só nos dê alguns minutos para nos arrumar. 20 minutos depois, eles estavam sentados à mesa de jantar principal. Uma peça antiga de mogno que normalmente intimidava visitantes. Mas não hoje. Hoje, com Pedro fazendo perguntas sobre cada objeto que via e Ana derramando suco em sua roupa nova, a mesa parecia finalmente ganhar vida. Desculpe a bagunça, Isabela murmurou quando Ana derrubou um garfo pela terceira vez. É perfeito, ele respondeu sem pensar, e quando seus olhos se encontraram sobre a mesa, algo elétrico passou entre eles. Depois do jantar, com as crianças, entretidas com um filme na sala de TV, Roberto encontrou Isabela no jardim. Ela observava as estrelas, seus braços cruzados, como se tentasse se proteger do mundo. Obrigada, ela disse suavemente quando o sentiu se aproximar. Pelo jantar, por tudo. Não precisa agradecer, ele respondeu parando ao lado dela. Perto demais, talvez. Ter vocês aqui tem sido bom. Ela virou o rosto para encará-lo e Roberto sentiu sua respiração falhar. Sob a luz suave do jardim, com seus olhos brilhando de uma forma que ele nunca havia visto antes, Isabela era simplesmente deslumbrante. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Você é diferente de tudo que eu conheci. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Isabela deu um passo para trás, como se as palavras a tivessem queimado. Não, ela balançou a cabeça. Não podemos. Por que não? Ele avançou, diminuindo novamente a distância entre eles. Porque isso não é um conto de fadas, Roberto, ela respondeu, mas não se afastou quando ele se aproximou mais. Sou uma mulher sem nada, com 2 filhos, fugindo de um passado que não me importa, ele completou, sua mão encontrando o pulso dela. Não fuja de mim, Isabela. O toque enviou correntes elétricas por ambos os corpos. Isabela tremeu levemente, seus olhos fixos nos dele com uma mistura de medo e desejo que fez o coração de Roberto acelerar. Isso é loucura, ela sussurrou, mas sua mão livre subiu para tocar o rosto dele, como se não pudesse evitar. Talvez, ele concordou, inclinando-se mais perto. Mas pela primeira vez na vida, não quero ser racional. O momento foi interrompido por um chamado sonolento vindo da casa. Mamãe? Isabela se afastou como se tivesse levado um choque, seus olhos arregalados com a realização do que quase havia acontecido. Preciso ir, ela murmurou, praticamente correndo de volta para casa. Roberto permaneceu no jardim, seu corpo ainda vibrando com a eletricidade do momento. Algo estava começando, algo perigoso, imprevisível, completamente fora de seu controle. E pela primeira vez na vida, o homem que construiu um império baseado em controle e previsibilidade não queria lutar contra o caos. Naquela noite, em seu quarto na cobertura da mansão, Roberto não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Isabela. Seu rosto sob a luz das estrelas. O tremor em seu corpo quando ele a tocou. O desejo mal contido em seus olhos antes de fugir. Em seu próprio quarto, na casa de hóspedes, Isabela também estava acordada, seus dedos tocando inconscientemente o pulso onde a mão dele havia estado. As crianças dormiam pacificamente em seus quartos, alheias ao turbilhão de emoções que agitava o coração de sua mãe.
O amanhecer encontrou ambos ainda despertos, presos em pensamentos um sobre o outro, tentando negar o inevitável. Mas alguns sentimentos são como gravidade. Não importa quanto tentemos, não podemos escapar de sua força. E no jardim daquela mansão, sob um céu estrelado de São Paulo, a gravidade havia começado seu trabalho. Era apenas questão de tempo até que caíssem. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite. Isabela observava as gotas através da janela da casa de hóspedes, agradecida pelo teto sobre sua cabeça. As crianças dormiam pacificamente. Pedro finalmente livre da pneumonia, Ana agarrada ao novo ursinho que Roberto havia lhe dado. Roberto, o nome dele fazia seu coração disparar de uma maneira que a assustava. Desde aquela noite no jardim, 3 dias atrás, ela vinha evitando-o. Era mais seguro assim, mais sensato, mais... Um relâmpago iluminou o céu, seguido pelo estrondo do trovão. Isabela se abraçou, lembrando-se de tantas noites na estação, tentando proteger seus filhos da tempestade com apenas um cobertor fino. Não posso me apaixonar, ela sussurrou para si mesma. Não posso. Como se o universo quisesse testar sua resolução, batidas suaves soaram na porta. Seu coração já sabia quem era antes mesmo de abrir. Roberto estava parado ali, parcialmente molhado da chuva, seus olhos escuros carregando uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. São quase 11 da noite, ela protestou fracamente. E você está acordada? Ele respondeu, dando um passo à frente. Como eu sabia que estaria... Isabela recuou instintivamente, mas permitiu que ele entrasse. O cheiro dele, uma mistura de perfume caro e chuva, invadiu seus sentidos, fazendo sua cabeça girar. Quer um chá? Ela ofereceu, desesperada por algo para fazer com suas mãos inquietas. Quero que pare de me evitar, ele respondeu, sua voz rouca de emoção contida. Isabela se dirigiu à pequena cozinha mesmo assim, precisando de distância. Suas mãos tremiam enquanto enchia a chaleira. Não estou evitando você, mentiu, mantendo suas costas viradas para ele. Só estou ocupada com as crianças. Isabela. A forma como ele pronunciou seu nome fez um arrepio percorrer sua espinha. Olha para mim. Ela fechou os olhos, reunindo coragem antes de se virar. Roberto havia se aproximado silenciosamente. Estava agora a apenas alguns passos dela. O que está acontecendo entre nós? Ele perguntou suavemente. Nada. Ela respondeu rápido demais. Nada pode acontecer. Por quê? Porque você é você. Ela explodiu em um sussurro urgente, consciente das crianças dormindo. E eu sou eu, porque há 2 semanas eu dormia numa estação de trem, porque tenho 2 filhos para proteger, porque está com medo. Ele completou, dando mais um passo em sua direção. Claro que estou com medo, ela admitiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Como não estaria? Você me tirou da rua, deu um teto para meus filhos, e agora não consigo parar de pensar em você. Ele terminou por ela, sua mão subindo para tocar seu rosto. Em como você é forte, em como cuida de seus filhos, em como seu sorriso ilumina todos os lugares. Roberto, ela sussurrou, mas o nome saiu mais como uma súplica que um protesto. Você me deixa louco, Isabela. Ele murmurou, seu polegar traçando suavemente sua bochecha. Cada vez que te vejo com as crianças, cada vez que ouço sua risada, cada vez que você desvia o olhar de mim, o trovão soou novamente lá fora, mas eles mal notaram. O mundo havia se reduzido àquela pequena cozinha, àquele momento carregado de eletricidade que nada tinha a ver com a tempestade. Não podemos. Ela tentou uma última vez, mas seus olhos já haviam caído para os lábios dele. Podemos. Ele corrigiu, sua outra mão encontrando sua cintura.
Devemos. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo tivesse explodido em cores. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais desesperado. Isabela sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto correspondia ao beijo. Lágrimas de medo, de desejo, de saudade de si mesma. Suas mãos encontraram o peito dele, sentindo seu coração bater tão descontrolado quanto o seu. Roberto a puxou para mais perto, uma de suas mãos enredando-se em seus cabelos enquanto aprofundava ainda mais o beijo. Ele a beijava, como se quisesse memorizá-la, como se pudesse transmitir, através daquele contato, tudo que palavras não podiam expressar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Isabela manteve os olhos fechados, temendo o que veria se os abrisse. Olha para mim, ele pediu novamente. Sua testa encostada na dela, lentamente ela obedeceu. O que viu nos olhos dele a fez ofegar. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, algo que a assustava ainda mais. Isso é loucura, ela sussurrou, mas suas mãos ainda agarravam a camisa dele. A melhor tipo de loucura, ele respondeu antes de capturar seus lábios novamente. Desta vez, o beijo foi diferente, mais suave, mais controlado, mas não menos intenso. Era como se ele quisesse provar que isso não era apenas desejo, que havia algo mais acontecendo entre eles. Um barulho vindo do quarto das crianças os separou. Isabela imediatamente deu um passo para trás, a realidade de sua situação voltando com força total. Eu preciso verificar, ela murmurou, passando por ele em direção ao corredor. Isabela, ele chamou suavemente, fazendo-a parar. Não se arrependa disso, por favor. Ela se virou para encará-lo uma última vez, seu coração batendo tão forte que doía. Já me arrependo, ela respondeu com honestidade, porque agora sei exatamente o que estou perdendo ao dizer que isso não pode continuar. Roberto deu um passo em sua direção, mas ela ergueu uma mão para detê-lo. Por favor, ela implorou, vá embora, antes que eu não tenha mais força para fazer a coisa certa. Ele parou, sua expressão uma mistura de frustração e compreensão. Isso não acabou, ele prometeu antes de se dirigir à porta. Não vou desistir de você. Depois que ele saiu, Isabela escorregou pela parede até o chão, seus dedos tocando os lábios, que ainda formigavam com o beijo dele. No quarto, verificou que as crianças ainda dormiam pacificamente, alheias ao turbilhão de emoções que agitava o coração de sua mãe. Roberto, por sua vez, encostou a testa na parede de seu quarto, na casa principal. O gosto dela ainda em seus lábios, seu corpo inteiro vibrando com necessidade contida. O que é que essa mulher está fazendo? Comigo? Ele murmurou para o quarto vazio. A chuva continuava caindo lá fora, lavando São Paulo enquanto dois corações batiam descompassados, separados por paredes e medos, mas unidos por um beijo que nenhum dos dois jamais esqueceria. Porque alguns beijos não são apenas beijos. São pontos de virada, momentos de não retorno. E naquela noite chuvosa, em uma pequena cozinha de uma casa de hóspedes, Isabela e Roberto haviam cruzado uma linha que mudaria suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram ao beijo foram um exercício de autocontrole para ambos. Isabela se dedicava integralmente às crianças, criando uma rotina tão ocupada que mal tinha tempo para respirar, muito menos para pensar em lábios quentes e mãos que faziam sua pele arder com um simples toque. Roberto, por sua vez, mergulhou no trabalho com uma intensidade que assustou até mesmo seus executivos mais dedicados. Mas nem mesmo planilhas intermináveis e reuniões consecutivas conseguiam apagar a memória daquele beijo. O gosto dela, o som suave que ela fez quando ele a puxou para mais perto. "O senhor está diferente", comentou sua secretária após mais uma reunião em que ele mal conseguiu se concentrar. Diferente,
A palavra o perseguiu durante todo o caminho de volta para casa. Ele estava diferente. O homem que construiu um império baseado em números e previsibilidade agora se pegava sonhando acordado como um adolescente. Ao chegar em casa, encontrou Pedro brincando no jardim com um carrinho novo, um presente que ele havia comprado na semana anterior. Tio Roberto, o menino correu em sua direção, algo que havia começado a fazer naturalmente nas últimas semanas. Olha só o que eu aprendi na escola hoje. Roberto se ajoelhou para ficar na altura dele, ouvindo atentamente enquanto Pedro explicava uma complexa teoria sobre dinossauros. Seus olhos, no entanto, inevitavelmente vagaram para a casa de hóspedes, onde podia ver Isabela através da janela, ajudando Ana com algum desenho. Mamãe tá triste, Pedro comentou de repente, seguindo seu olhar. Triste? Roberto sentiu seu coração apertar. Por quê? Não sei. O menino deu de ombros. Mas ela chora de noite quando acha que a gente está dormindo. A revelação atingiu Roberto como um soco no estômago. Antes que pudesse processar completamente a informação, Ana veio correndo da casa. Papai! Ela gritou, jogando-se em seus braços. O mundo pareceu congelar. Roberto viu Isabela aparecer na porta, seus olhos arregalados de choque. Era a primeira vez que Ana o chamava assim. Ana, não! Isabela começou, mas sua voz falhou ao ver a cena. Sua filha, abraçada a Roberto, que a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Desculpa, ela se aproximou rapidamente, tentando pegar Ana. Ela não deveria... Por que não? Roberto interrompeu, ainda segurando a menina, que agora brincava com sua gravata. Porque isso não é real. Isabela explodiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Isso tudo, a casa, os presentes, você, nada disso é real. Crianças. Roberto chamou suavemente, colocando Ana no chão. Por que não vão brincar com a Marina na cozinha? Aposto que ela fez cookies. Depois que as crianças correram animadas para dentro, Roberto se voltou para Isabela. Ela estava tremendo, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger. Por que está fugindo de mim? Ele perguntou, dando um passo em sua direção. Não estou fugindo, ela mentiu. Estou sendo realista. Realista? Ele riu sem humor. Realista é negar o que está acontecendo entre nós? Negar que seus filhos já me veem como parte da família? Para! Ela pediu, recuando. Você não entende? Não pode entender. Então me faz entender. Ele avançou, diminuindo a distância entre eles. Me explica por que está lutando tanto contra isso. Porque dói, ela gritou, finalmente quebrando. Dói acordar todo dia e ver você sendo perfeito com meus filhos. Dói sentir meu coração disparar cada vez que você entra no mesmo ambiente que eu. Dói saber que um dia tudo isso vai acabar e eu vou ter que explicar para eles por que perderam outro pai. Roberto a alcançou em 2 passos, suas mãos enquadrando o rosto dela. Quem disse que vai acabar? Ele perguntou com intensidade. Isabela, olha para mim. Quem disse que vou deixar você ir embora? Todo mundo vai embora. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. O pai deles foi embora. Meus pais morreram. Perdi meu emprego, minha casa. Eu não sou todo mundo, ele declarou antes, de capturar seus lábios num beijo desesperado. Desta vez, não havia gentileza, não havia hesitação. Era um beijo de posse, de promessa, de declaração. Isabela tentou resistir por um momento, suas mãos empurrando o peito dele, mas logo se rendeu, agarrando sua camisa e puxando-o para mais perto. Quando se separaram, ofegantes, Roberto manteve sua testa colada à dela. Se você me deixar entrar, ele murmurou, nunca mais vai dormir numa estação. Nunca mais vai passar frio, nunca mais vai ter que escolher entre comida e remédio para seus filhos. Não quero seu dinheiro. Ela protestou fracamente. Não estou oferecendo dinheiro, ele corrigiu, seus dedos traçando o contorno do rosto dela.
Estou oferecendo um lar, uma família, um futuro. Isabela fechou os olhos, deixando mais lágrimas escaparem. Tenho tanto medo, ela confessou num sussurro. Eu também, ele admitiu, surpreendendo-a. Tenho medo de como você virou meu mundo de cabeça para baixo, de como não consigo mais imaginar minha vida sem você e as crianças nela, de como um simples sorriso seu faz meu dia melhor. Roberto, não foge mais, ele pediu, seus lábios roçando os dela suavemente. Fica comigo, fica com a gente. O som de risos infantis vindos da casa principal quebrou o momento. Através da janela da cozinha, podiam ver Pedro e Ana cobertos de farinha, ajudando Marina a fazer cookies. Olha para eles, Roberto murmurou. Já somos uma família, só precisamos aceitar isso. Isabela observou seus filhos, tão felizes, tão seguros, tão amados. Então olhou para o homem à sua frente, que em poucas semanas havia se tornado seu porto seguro, seu maior medo, sua maior tentação. Se isso der errado, ela começou. Não vai dar, ele prometeu, selando seus lábios num beijo suave. Desta vez, quando se separaram, Isabela não recuou. Pela primeira vez, desde que chegou àquela casa, permitiu-se relaxar nos braços dele. Permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela também merecesse um final feliz. Mamãe! A voz de Ana chamou da cozinha. Vem fazer cookie com a gente! Isabela sorriu e Roberto sentiu seu coração falhar uma batida com a beleza daquele sorriso verdadeiro. Vamos? Ela perguntou, estendendo a mão para ele. Roberto entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Vamos, ele respondeu, sabendo que estava dizendo sim a muito mais que apenas cookies. Porque às vezes o amor não vem como esperamos. Às vezes ele vem em forma de crianças sorridentes cobertas de farinha, de beijos com gosto de lágrimas, de medos superados e promessas sussurradas. E às vezes, só às vezes, ele vem exatamente como deveria ser. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a mansão Zanetti. Isabela e as crianças ainda dormiam na casa de hóspedes, mas passavam a maior parte do tempo na casa principal. O café da manhã tornou-se um ritual sagrado. Roberto, fazendo questão de estar presente todos os dias, mesmo que isso significasse remarcar reuniões importantes. Sr. Zanetti, sua secretária o chamou durante uma videoconferência. O senhor parece diferente. Diferente. Sim, ele estava. O homem que vivia para o trabalho agora contava as horas para voltar para casa. O executivo que media sucesso em números agora media em sorrisos. Os de Pedro, quando ele o ajudava com a lição de casa. Os de Ana, quando ele a colocava nos ombros. Para voar, os de Isabela, quando ela pensava que ninguém estava olhando. Naquela tarde, ao chegar em casa mais cedo que o habitual, Roberto encontrou a mansão estranhamente silenciosa. Seguindo o som baixo de música vindo da cozinha, parou na porta, seu coração derretendo com a cena. Isabela estava ensinando Ana a fazer biscoitos, sua voz suave explicando cada passo como se fosse uma missão importante. A menina, coberta de farinha dos pés à cabeça, olhava para a mãe com adoração total. Pedro, sentado à mesa, desenhava algo com total concentração. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou, fazendo os três se virarem. Roberto, Ana, correu para ele, deixando pegadas de farinha no chão impecável. Estamos fazendo biscoitos mágicos. Ele a pegou no colo, não se importando que seu terno italiano ficasse manchado de branco. Mágicos? Sim, ela explicou animadamente. Mamãe disse que quando fazemos comida com amor, ela fica mágica. Roberto olhou para Isabela, que corou levemente sob seu olhar intenso. Havia farinha em seu rosto também, e um pouco de massa crua em seu cabelo. E ele nunca a achou tão linda.
Sua mãe está certa, ele respondeu ainda olhando para Isabela. Amor torna tudo mágico. Tio Roberto, Pedro chamou da mesa. Vem ver meu desenho. Roberto se aproximou, ainda com Ana no colo. O desenho mostrava 5 figuras. Ele, Isabela, as crianças e... um cachorro é nossa família, Pedro explicou orgulhoso. E esse é o Rex, o cachorro que você ainda vai nos dar. Isabela soltou uma risada surpresa. Pedro, o que foi? O menino deu de ombros. O tio Roberto disse que eu podia pedir qualquer coisa. Roberto sentiu seu coração apertar com a palavra tio. Depois daquele primeiro papai de Ana, as crianças haviam voltado a chamá-lo de tio, provavelmente orientadas por Isabela. E se... ele começou, colocando Ana no chão e se ajoelhando para ficar na altura de Pedro. E se você me chamasse só de Roberto? Ou de algo mais? O silêncio que seguiu foi pesado. Isabela havia parado de mexer a massa, suas mãos tremendo levemente. Tipo, pai? Pedro perguntou baixinho, como se temesse a resposta. Se você quiser, Roberto respondeu com suavidade. Não precisa ser agora, não precisa ser nunca, se não se sentir confortável. Mas quero que saiba que amo você e sua irmã como se fossem meus. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Nosso pai verdadeiro não nos amava, ele confessou num sussurro. Ele batia na mamãe, o som de algo quebrando fez todos se virarem. Isabela havia derrubado a tigela, cacos de porcelana e massa de biscoito espalhados pelo chão. Pedro, Ana... Roberto chamou sem tirar os olhos de Isabela, que parecia prestes a desmoronar. Por que não vão brincar no jardim um pouco? Depois que as crianças saíram, ele se aproximou de Isabela, que havia se ajoelhado para limpar a bagunça com mãos trêmulas. Por que nunca me contou? Ele perguntou suavemente, segurando suas mãos para impedi-la de se cortar. Porque tinha vergonha. Ela respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque não queria sua pena, porque ainda tem medo. Ele completou, puxando-a para seus braços. Isabela se deixou abraçar. Anos de dor e medo, finalmente encontrando escape em seus soluços. Ele bebia. Ela começou a contar entre lágrimas. No começo eram só gritos. Depois vieram os empurrões, os tapas. Quando descobri que estava grávida de Ana, prometi a mim mesma que sairia. Mas ele nos encontrou. Sempre encontrava. Roberto a apertou mais forte, seu corpo tremendo de raiva contida. Até que um dia, ela continuou, ele chegou bêbado, mais violento que o normal. Pedro tentou me defender. Ele tinha só 4 anos. Naquela noite, esperei ele dormir e fugi. Só peguei as crianças e algumas roupas. Andamos por dias, dormimos em abrigos, em estações. Nunca mais, Roberto declarou com fervor. Nunca mais alguém vai tocar em você ou nas crianças. Nunca, mas vão passar frio ou medo. Eu prometo, Isabela. Ela ergueu o rosto para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por que você nos ama tanto? Ela perguntou num sussurro. Porque vocês me ensinaram o que é família. Ele respondeu com simplicidade. Porque Pedro me mostrou como ser corajoso, porque Ana me fez redescobrir a magia nas pequenas coisas, porque você me fez acreditar no amor de novo. Isabela se ergueu na ponta dos pés, selando seus lábios num beijo suave, com gosto de lágrimas e promessas. Fica comigo, ele pediu quando se separaram. Não na casa de hóspedes. Aqui, comigo, para sempre. Roberto, casa comigo, ele continuou, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Não agora, não amanhã, quando estiver pronta, mas promete que vai pensar nisso, em nós juntos, criando nossa família. O som de risos infantis vindos do jardim encheu a cozinha. Através da janela, podiam ver Pedro e Ana brincando, seus rostos iluminados pela alegria simples da infância.
Já somos uma família, Isabela respondeu suavemente. E sim, vou pensar nisso, em nós, em tudo. Naquela noite, pela primeira vez, Isabela e as crianças dormiram na casa principal. Roberto acordou no meio da madrugada ao ouvir passos pequenos, apenas para encontrar Ana parada na porta de seu quarto. Pesadelo? Ele perguntou suavemente. Ela assentiu, apertando seu ursinho contra o peito. Vem cá, ele chamou, abrindo espaço na cama king size. Minutos depois, Pedro também apareceu, seguido por Isabela. Logo, os quatro estavam aconchegados juntos. Uma família improvisada, unida pelo amor e pelo destino. Isabela observou Roberto, dormindo com Ana em seu peito e Pedro encolhido em seu lado, e sentiu seu coração transbordar. Talvez os contos de fadas existissem, afinal. Talvez eles apenas acontecessem de formas inesperadas, em lugares improváveis, com príncipes que usavam ternos italianos e princesas que precisavam primeiro aprender a se amar. E talvez, apenas talvez, esse fosse apenas o começo de sua história. A felicidade tem um jeito curioso de nos fazer baixar a guarda. Após 2 meses morando na casa principal, Isabela finalmente começava a acreditar que sua vida poderia ter um final feliz. As crianças floresciam. Pedro era o primeiro da classe. Ana encantava todos com seus desenhos coloridos. E Roberto a fazia se sentir amada de uma maneira que jamais imaginou ser possível. Naquela manhã de domingo, enquanto observava Roberto ensinando Pedro a nadar na piscina da mansão, Isabela sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ana dormia em seu colo, exausta após uma manhã de brincadeiras na água. Olha, mamãe! Pedro gritou orgulhoso, nadando sem as boias pela primeira vez. Estou conseguindo! Incrível, meu amor! Ela respondeu, seu coração transbordando de alegria ao ver o sorriso orgulhoso de Roberto. Foi então que Marina apareceu. Seu rosto normalmente sereno, marcado por preocupação. Dona Isabela, ela chamou baixinho. Tem um homem no portão. Diz que é o pai das crianças. O mundo pareceu congelar. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto, seus braços apertando, instintivamente Ana contra si. O que foi? Roberto perguntou, notando sua mudança imediata. Ao ver seu estado, saiu rapidamente da piscina, envolvendo-a e Ana com uma toalha grande. Ele nos encontrou. Ela sussurrou, tremendo. Marcos nos encontrou. Roberto imediatamente entrou em ação. Marina, leve as crianças para dentro. Pedro, vá com ela. Mas pai... Pedro começou a protestar. Agora, filho... A voz de Roberto não admitia argumentos, mas a palavra filho fez algo quente se espalhar no peito de Isabela, mesmo em meio ao pânico. Depois que Marina levou as crianças, Roberto segurou o rosto de Isabela entre suas mãos. Olha, para mim, ele pediu com firmeza. Ele não vai tocar em você, nem nas crianças, nunca mais. Você não conhece o Marcos. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele é perigoso, ele... E você não conhece o Roberto Zanetti irritado. Ele respondeu, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Fica aqui, vou resolver isso. Isabela o seguiu até a entrada da mansão, seu coração batendo tão forte que doía. Através do portão eletrônico podia ver Marcos, mais magro que se lembrava, mas com o mesmo olhar cruel que povoava seus pesadelos. Ora, ora! Marcos riu ao ver Roberto se aproximar. Então é verdade, a vagabunda arrumou um sugar daddy. Sugiro que escolha suas palavras com mais cuidado. Roberto respondeu, sua voz fria como gelo. O que quer aqui? Quero meus filhos. Marcos declarou, seu sorriso maldoso fazendo Isabela tremer. E quero uma compensação pelo tempo que essa vadia os manteve longe de mim. Seus filhos? Roberto riu sem humor. Os mesmos que você espancava? Os mesmos que fugiram de você no meio da noite? O sorriso de Marcos vacilou. Como ousa? Não,
Como você ousa? Roberto o cortou, sua voz trovejando. Como ousa aparecer aqui depois de tudo que fez? Como ousa ameaçar essa família? Essa não é sua família. Marcos gritou, socando o portão. São meus filhos. São filhos que você não merece. Roberto respondeu, cada palavra carregada de desprezo. Filhos que você perdeu o direito de ver no momento em que ergueu a mão para eles e para a mãe deles. Isabela observava a cena, seu coração disparado. Nunca havia visto esse lado de Roberto, o CEO poderoso, o homem que comandava um império. Era assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante. Vou te processar, Marcos ameaçou. Vou te destruir. Roberto sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Tente, por favor, tente. Mal posso esperar para ver você explicar ao juiz por que abandonou seus filhos, porque tem uma ficha criminal por violência doméstica, porque deve 3 anos de pensão alimentícia. Marcos empalideceu visivelmente. Como você... Sou Roberto Zanetti, ele respondeu simplesmente. Acha mesmo que não investiguei tudo sobre você no momento em que Isabela e as crianças entraram na minha vida? Tenho provas suficientes para te mandar para a cadeia por décadas. Isabela sentiu suas pernas fraquejarem. Roberto a segurou pela cintura, mantendo-a firme contra seu corpo. Quanto? Marcos perguntou, sua voz agora menos confiante. Quanto quer para me deixar em paz? Não quero seu dinheiro, Roberto respondeu com desprezo. Quero que assine a renúncia do poder familiar, agora. O quê? Meus advogados estão a caminho, Roberto continuou. Você vai assinar a renúncia, vai aceitar uma ordem de restrição e vai desaparecer das nossas vidas. Em troca, não vou processar você por tudo que fez. E se eu não aceitar? Então vou usar cada centavo da minha fortuna, cada conexão que tenho para garantir que você apodreça na cadeia. Roberto prometeu, sua voz mortalmente calma. Escolha com sabedoria. Meia hora depois, os advogados de Roberto chegaram. Marcos, confrontado com as evidências de seus crimes e a perspectiva real da prisão, assinou todos os documentos com mãos trêmulas. Se você chegar perto da minha família novamente, Roberto avisou antes que ele partisse, nem todo o dinheiro do mundo vai te salvar. Depois que Marcos partiu, Isabela desabou nos braços de Roberto, soluçando. Acabou. Ele sussurrou beijando sua testa. Acabou de verdade agora. Como? Ela perguntou entre lágrimas. Como sabia que ele viria? Eu não sabia, Roberto admitiu, mas me preparei para essa possibilidade desde o primeiro dia. Ninguém vai machucar vocês novamente. Nunca mais. Isabela ergueu o rosto para encará-lo, vendo amor e proteção em seus olhos. Você nos chamou de sua família, ela sussurrou, porque é o que vocês são. Ele respondeu com simplicidade. É o que sempre serão. Naquele momento, Pedro e Ana correram para o jardim, escapando da vigilância de Marina. Ao ver os pais abraçados, correram para se juntar ao abraço. O homem mau foi embora? Ana perguntou com sua inocência infantil. Foi, princesa, Roberto respondeu, pegando-a no colo. E nunca mais vai voltar. Promete? Pedro perguntou, agarrando-se à cintura de Isabela. Prometo, Roberto declarou, olhando nos olhos de Isabela. Ninguém mais vai machucar nossa família. Naquela noite depois que as crianças dormiram, Isabela encontrou Roberto em seu escritório. Ele estava ao telefone, finalizando os detalhes legais com seus advogados. Quero adotar as crianças, ele declarou assim que a viu. Oficialmente, se você permitir. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos novamente, mas dessa vez de felicidade. Tem certeza? Ela perguntou, aproximando-se. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, ele respondeu, puxando-a para seu colo. Quero que sejamos uma família de verdade, em todos os sentidos. Já somos. Ela sorriu, beijando-o suavemente.
Mas sim, quero isso também. Quero tudo com você. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Era um beijo de promessa, de futuro, de certeza. Porque às vezes é preciso enfrentar os fantasmas do passado para poder abraçar completamente o futuro. E naquela noite, nos braços um do outro, Roberto e Isabela sabiam que seu futuro seria brilhante. Não porque seria perfeito, mas porque enfrentariam cada desafio juntos, como a família que estavam destinados a ser. Um ano depois, Isabela se encontrava novamente na Estação Luz. O lugar estava diferente, mais limpo, mais organizado, graças a um projeto social que Roberto havia iniciado após conhecê-la. Mas não era por isso que seu coração batia, acelerado. "Mamãe!" Ana chamou, sua vozinha ecoando pela estação. "A tia Marina disse que é hora!" Isabela sorriu para sua filha, agora uma menina de 4 anos cheia de vida e confiança. Ana usava um vestido branco delicado, pequenas flores presas em seus cachos dourados. Em suas mãos segurava uma cestinha com pétalas de rosas vermelhas. "Já vou, princesa," ela respondeu, dando uma última olhada no espelho improvisado. O vestido de noiva era simples, mas elegante, feito sob medida para ela. Não era o mais caro ou mais luxuoso. Ela havia insistido nisso, mesmo com os protestos de Roberto. Era perfeito exatamente por ser como ela. Simples, verdadeiro, sem pretensões. "Está linda." Marina sorriu, ajustando o véu. "O senhor Zanetti vai desmaiar quando te ver." Isabela riu, mas sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Um ano atrás, estava nesta mesma estação, dormindo no chão frio com seus filhos. Agora, sem chorar, Pedro entrou na sala improvisada, parecendo um pequeno cavalheiro em seu terno. "Pai disse que você não pode chorar antes da cerimônia." Pai disse, é? Ela sorriu, seu coração se aquecendo ao ouvir Pedro chamar Roberto de pai com tanta naturalidade. A adoção havia sido finalizada há 3 meses, oficializando o que seus corações já sabiam há muito tempo. "Está na hora," Marina anunciou suavemente. Isabela respirou fundo, seguindo sua família para a plataforma onde tudo havia começado. Roberto havia insistido em realizar a cerimônia ali, onde o destino nos uniu, ele disse. A plataforma estava irreconhecível. Flores brancas e luzes delicadas decoravam cada superfície. Um tapete branco levava até um pequeno altar, onde Roberto a esperava. Ao vê-lo, Isabela sentiu seu coração falhar uma batida. Ele estava deslumbrante em seu smoking, mas era seu sorriso. Aquele sorriso que era só dela, que a fez esquecer como respirar. Ana começou sua caminhada pelo tapete, espalhando pétalas com concentração adorável. Pedro a seguiu, carregando as alianças com o mesmo cuidado que carregaria um tesouro nacional. Então a música mudou. Isabela começou sua caminhada sozinha, sua escolha, apesar dos protestos de Roberto em arranjar alguém para entregá-la. "Ninguém precisa me entregar," ela havia dito. "Estou escolhendo ir até você." Cada passo era uma memória. O primeiro encontro naquela noite fria, o primeiro sorriso genuíno de Pedro após a pneumonia, o primeiro pai hesitante de Ana, o primeiro beijo na cozinha, a primeira noite juntos como família. Uma primeira vez que não teve medo do amanhã, quando seus olhos encontraram os de Roberto no altar, viu lágrimas neles. Algo raro para um homem normalmente tão controlado. "Você é a visão mais linda que já vi," ele sussurrou quando ela chegou até ele. Roberto e Isabela. O celebrante começou. Escolheram este lugar peculiar para sua união por um motivo especial. Foi aqui, há 1 ano, que suas vidas se cruzaram de maneira improvável. Isabela apertou as mãos de Roberto, lembrando daquela noite. O frio, o medo, a canção de ninar desesperada para acalmar seus filhos. Antes dos votos tradicionais, o celebrante continuou. Os noivos prepararam suas próprias palavras.
Roberto foi primeiro, sua voz rouca de emoção. Isabela, você me ensinou o verdadeiro significado de força. Não a força que move impérios ou fecha negócios, mas a força que protege, que ama, que persevera. Você entrou na minha vida como uma melodia suave numa noite fria, uma canção de ninar que despertou meu coração adormecido. Prometo passar cada dia da minha vida retribuindo o amor que você e nossos filhos me dão. Prometo ser o homem que você e as crianças merecem. E prometo que nunca mais vai precisar ser forte sozinha. Isabela tentou conter as lágrimas enquanto começava seus votos. Roberto, você me mostrou que às vezes os contos de fadas acontecem nos lugares mais improváveis. Não porque você me resgatou, porque não foi isso que aconteceu. Você me escolheu com todas as minhas bagagens e medos. Escolheu meus filhos como seus. Escolheu construir uma família conosco. Prometo escolher você todos os dias. Prometo te amar não pelo que você pode me dar, mas pelo homem incrível que é. E prometo que nunca mais vai se sentir sozinho. Ana, não conseguindo se conter, correu para abraçar as pernas dos pais. Pedro logo se juntou a ela. Os convidados riram e aplaudiram, muitos secando lágrimas discretas. Pelo poder investido em mim. O celebrante sorriu claramente emocionado. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, Roberto ajoelhou-se para ficar na altura das crianças. Vocês também têm alianças? Ele disse, tirando duas correntinhas delicadas do bolso, cada uma com um pequeno anel pendurado. Somos uma família de verdade agora? Pedro perguntou enquanto Roberto colocava sua corrente. Sempre fomos, Isabela respondeu, ajudando Ana com a dela. Isso só torna oficial. A recepção foi uma celebração de amor em todos os sentidos. Roberto havia transformado a estação em um salão de festas digno de contos de fadas, mas mantendo elementos que lembravam a história deles, como as estrelas pintadas no teto, em homenagem às histórias que Isabela contava para as crianças. Durante a primeira dança, enquanto rodopiavam ao som de uma orquestra ao vivo, Roberto sussurrou em seu ouvido, feliz. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu, aconchegando-se mais em seus braços. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Isabela escapou por um momento para a plataforma onde tudo começou. O lugar estava quieto agora, iluminado, apenas pelas luzes da cidade. Penny, por seus pensamentos, a voz de Roberto a surpreendeu. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Estava pensando em como a vida é imprevisível, ela respondeu recostando-se nele. Há um ano eu estava aqui, sem nada além de esperança. Agora você é minha esposa, ele completou, beijando seu pescoço suavemente. Mãe dos nossos filhos. E a mulher mais incrível que já conheci. E viveram felizes para sempre? Ela brincou, virando-se em seus braços. Melhor. Ele sorriu, tocando sua testa na dela. Vamos viver um dia de cada vez, criando nossa própria história. Um grito alegre os interrompeu. Pedro e Ana corriam em sua direção, seus rostos iluminados de felicidade. Olha, mamãe! Ana apontou para o céu. Uma estrela cadente. Isabela abraçou seus filhos, sentindo os braços de Roberto envolvendo todos eles. Ali, no mesmo lugar onde há um ano cantava para seus filhos com o coração partido, agora seu coração transbordava de amor, porque alguns finais felizes não começam com "era uma vez". Alguns começam numa noite fria, numa estação de trem, com uma canção de ninar e um homem que soube ver além das aparências. E às vezes, só às vezes, esses são os melhores tipos de contos de fadas.